vídeo de hoje apresenta um dos filósofos chamados de pré-socráticos, né? São aqueles filósofos que vieram antes ou que têm conceitos anteriores com a filosofia anterior a Sócrates, chamado Heráclito. Vamos olhar a cara do Heráclito aí. O Heráclito, então, ele é importante por várias coisas, mas existe o grande problema dos filósofos pré-socráticos. Tem um vídeo falando dos pré-socráticos, se você quiser entender melhor o que é isso. Qual é o problema do Heráclito, né, e da maioria dos pré-socráticos em si? Que nós não temos os livros dos filósofos, né? É diferente de um Platão, que existem lá diversos livros, né, os seus diálogos platônicos, onde tem muita coisa que você pode ler e debater. Ah, Platão pensa isso ou pensa aquilo. O Heráclito não. O Heráclito, junto com muitos outros, né, devido a essa loucura que as pessoas têm de destruir tudo, né, queimar livro, queimar conhecimento, queimar história, os livros dele foram destruídos e não foram passados adiante. Uma grande culpa disso é da Idade Média, né, para variar, aonde não se tem nada guardado, né? E aí o que a gente tem, né? A gente tem o que nós chamamos de fragmentos. Os fragmentos são partes do que o filósofo falou, aonde a gente junta e reconstrói o que ele disse. O Heráclito, então, ele tem a tese, né, do tudo flui, né? É uma tradução, né? Tem o grego e tem a tradução do grego, que é o Pantarrei. E eu vou pôr para vocês o grego, que eu acho bonito a gente conhecer. Então a gente começa a debater a ideia, né? Vamos lá. Não se pode correr duas vezes o mesmo rio e não se pode tocar duas vezes uma substância mortal no mesmo estado. Por causa da impetuosidade e da velocidade da mutação, esta se dispersa e se recolhe, vai e vem. Então, ao mesmo tempo que a gente está numa mudança constante, a gente está num processo de ida e vinda, né? É como um processo de transformação da água, né? Pensar na química. A água, ela vai de sólida para líquida, para gasosa. Gasosa, ela volta para líquida, ela pode voltar. Então, é uma mudança constante. Só que ao mesmo tempo que a gente muda constantemente para um ciclo, né? O Heráclito, ele defende essa questão cíclica das coisas, né? Porque o elemento, né, do calor para o frio, por exemplo, as estações do ano, elas são cíclicas, né? Você tem lá o inverno, verão, né? Inverno, primavera, outono, verão, e você continua eternamente passando por isso. Mas ao mesmo tempo que você faz todo esse processo cíclico, você não é o mesmo, né? Se você falar, o verão deste ano foi o mesmo verão do ano passado, foi o mesmo verão de 20 anos atrás, não foi, né? Você tem um verão diferente a cada ano, mas ainda assim você está tendo um verão. Você tem um inverno diferente a cada ano, mas ainda assim você está tendo inverno, né? Você tem a chuva que se tornou chuva, que virou rio, que volta a ser chuva, que volta a ser rio. Mas aquela água é a mesma, né? O rio, ele está fluindo constantemente. Ele volta sempre a ser rio, né, por causa desse processo natural das coisas, mas ele ainda é o mesmo rio? Ele não é, ele muda. Se fosse assim, o Tietê não estaria sujo do jeito que ele está. Ele seria limpo eternamente, porque ele está mudando eternamente, por mais que ele se renova sempre. Essa é a ideia do fluir do Heráclito, né? O Heráclito, então, ele vai propor esse processo do devir, que é sempre o vir a ser, né? Que é o que eu estava falando no começo ali do Nietzsche. Você
acompanha a mudança constante da coisa, se tornando cada vez mais outra coisa que pode ser parecida com a coisa anterior. Não sei se dá para entender isso. É simples, né? É muito simples. É como uma pessoa crescendo, né? Você, cada vez mais você se torna outra pessoa, mas ainda assim você é você. Não existe olha a briga, né? Aí, ele não tá falando que existe uma essência, não confunda isso, tá? Porque você não é o bebê que você era. Você não é a criança que você era. Você não é mais o adolescente, você já é adulto que você era. O idoso já não é mais nenhuma dessas outras fases. Então você está sempre mudando eternamente. Por mais que você se assemelhe com o que era, você não é mais o que foi. Não existe uma essência. E aonde esse processo dialético, né? Porque é aí que entra a dialética, esse processo da tese, síntese na tese, antítese e síntese constante que a nossa existência faz, essa mutação constante para ele, vai chegar na antidialética. Exatamente que para ele tudo depende do oposto. Eu vou pôr a dependência do oposto para a gente não esquecer. A ideia do oposto. Onde está essa ideia do oposto no conceito do Heráclito, né? Heraclitiano, eu acho. Se existe o bem, existe o mal. Se existe a subida, o melhor exemplo, acho que é a subida. A subida, ela é subida quando você está embaixo, mas ela é descida quando você está em cima, né? Se eu nunca subir aquilo, vai ser uma experiência. Quando eu descer aquilo, vai ser outra. Se eu for subir novamente, é uma experiência diferente, porque eu já experimentei. Quando eu descer novamente, vai ser outra experiência diferente, porque eu também já experimentei. Então existe o oposto, né? A mesma coisa, ela pode ser oposta em si, como, né, a própria subida e a descida, como as outras coisas. O bem e o mal, né? O agir ou não agir. É oposto. Eu posso fazer como eu posso não fazer. Eu posso dormir como eu posso estar acordado. Eu posso andar como eu posso estar parado. Tudo depende um do outro. Que também é uma crítica que ele está fazendo, né? Um debate que ele está fazendo com o Parmênides ali, onde ele não acredita nisso. O Parmênides, ele acha que não é bem assim. Mas o Heráclito, ele defende essa ideia, né? Que aonde há há o outro. Né? Se existe o dia, existe a noite. Se existe o calor, existe o frio. E assim por diante. É aí que ele vai, a certo modo, entrar na antidialética, né? Porque a dialética acredita nessa transformação da revolução da constante, né? E ele não, de certo modo.